Essa palavra é para você que foi injustiçada, para você que vive se perguntando: será que Deus viu o que fizeram comigo? Para você que chora calada, que engole a dor todo dia para não assustar ninguém. Para você que sorri por fora, mas por dentro se sente destruída, traída, esquecida. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja segurando as lágrimas nesse exato momento. Mas escuta uma coisa do fundo do meu coração: Deus viu. Ele viu tudo. E ele não esqueceu. Hoje eu vou contar algo que ficou guardado por muitos anos. Eu nem sei se eu deveria. Mas meu coração tá pulsando, minha alma tá chorando, e eu sei que alguém aí do outro lado precisa ouvir isso agora. Eu não tô contando essa história para causar pena, nem para levantar bandeira nenhuma. Eu tô contando porque eu acredito num Deus que não é cego. Um Deus que assiste tudo, que pesa tudo na balança, e que repara as injustiças, mesmo quando o mundo inteiro vira o rosto. O versículo que tem me sustentado é esse aqui, livro aberto Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Sabe o que isso quer dizer? Que quem plantou mentira, vai colher silêncio. Quem plantou traição, vai colher distância. Quem feriu de propósito, achando que ninguém viu, vai ter um encontro com a justiça divina. Eu sou a Lourdes. Hoje tô com meus 68 anos. E por muito tempo, eu fui aquela mulher que servia a todos, mas era esquecida por todos também. Fui aquela mãe que segurava as pontas, que sorria nas festas da família, que levava as marmitas, que limpava o chão, mas que de noite deitava no travesseiro com o coração moído, sabe? E, pior que a solidão, é a injustiça. É você. Saber que você nunca fez mal para ninguém, e mesmo assim ser tratada como o resto, como se sua dor não valesse nada. Eu carreguei muita coisa sozinha. Mas o que me destruiu por dentro não foi o peso dos problemas. Foi o peso do desprezo. Aquele desprezo velado, que ninguém fala, mas que você sente. Na forma como olham para você. Na forma como não te escutam. Na forma como te colocam sempre por último. Durante anos, eu perguntava para Deus: Senhor, o Senhor tá vendo isso? O Senhor tá vendo como eles falam comigo? Como eles me usam e depois me descartam? E por muito tempo, Deus ficou em silêncio. Mas hoje, depois de tudo que vivi, eu posso dizer com toda certeza do meu coração: Deus viu. E Ele não esqueceu. Meu coração se aperta só de lembrar, mas eu preciso contar. Porque tem uma mulher aí do outro lado da tela, talvez com idade parecida com a minha, que também foi silenciada. Que também foi traída. Que também foi esquecida pelos próprios filhos. E que tá achando que Deus te abandonou. Não, minha irmã. Deus não te esqueceu. E a justiça dele sempre chega. Não no nosso tempo. Mas no tempo certo. O que eu vivi, eu não desejo para ninguém. Mas se minha dor servir para curar outra mulher, então que essa história corra ao mundo inteiro. Se essa história tá tocando seu coração, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal, e mostra que você quer ouvir mais histórias como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé. E, olha, se você conhece alguém que tá precisando ouvir isso também, compartilha. Pode mudar o dia, ou a vida, dessa pessoa. Obrigada por ouvir. Com o coração, meu nome é Lourdes. Como eu te disse, tenho 68 anos. E essa história aqui, ela começa muito tempo atrás, mas ainda dói como se fosse ontem. Eu fui casada por mais de 40 anos com o Agenor. Um homem que todo mundo achava maravilhoso. Na frente dos outros, ele sorria, elogiava, dizia que eu era uma esposa de ouro. Mas dentro de casa, ele me tratava como um pano de chão. Era o tipo de homem que não gritava, mas feria com silêncio. Sabe aquele silêncio que castiga? Que deixa você se sentindo invisível? Agenor passava dias sem me dirigir a palavra. Só falava comigo para dar ordem ou reclamar de alguma coisa. E eu aceitava. Porque cresci ouvindo que mulher tinha que aguentar. Que o casamento era para sempre. E que se eu reclamasse, era frescura. Quantas vezes eu ouvi isso? Lourdes, você tem casa, tem comida, para de reclamar. Mas ninguém sabia que meu coração já estava em pedaços. E o pior, foi quando meus próprios filhos começaram a repetir o comportamento dele. O Agenor era o ídolo deles. O pai que levava no futebol, que dava presente no aniversário, que contava piada. Comigo, era cobrança. Era julgamento. Ah, mãe, o pai trabalha o dia inteiro e a senhora ainda reclama. Ah, mãe, o pai sempre faz tudo por nós, e eu? Eu era a chata. É ingrata. A amarga. A casa em que eu vivia parecia uma prisão. Mas o que me aprisionava não eram as paredes. Era o sentimento de ser inútil. Você pode estar chorando agora, ouvindo isso, e pensando: meu Deus, sou eu. E, olha, eu entendo você. Entendo a dor de querer conversar e a pessoa sair do cômodo. Entendo o desespero de fazer comida com carinho, e ninguém dizer nem obrigada. Entendo o aperto no peito quando
Você conta algo feliz, e o outro ignora. É um tipo de rejeição silenciosa que corrói a alma. Mas escuta o que eu vou te dizer. Deus viu. Ele viu cada lágrima que caiu no travesseiro sem ninguém notar. Ele viu cada palavra que você engoliu. Ele viu você segurando a tristeza para não assustar os filhos. Ele viu o dia que você pensou em ir embora, e ficou. E Deus não é injusto. Ele conhece a verdade que ninguém quis ouvir. Conhece o seu coração. Eu comecei a orar em silêncio. Não falava nada para ninguém. Só dobrava o joelho na beira da cama, de madrugada, quando todo mundo já tinha dormido. E chorava. Às vezes nem falava, só chorava. Mas Deus entende choro. A Bíblia diz que Ele guarda nossas lágrimas num odre. Não é lindo isso? Até as lágrimas que ninguém vê? Ele guarda. Um dia, eu li esse versículo em Gálatas, e foi como se Deus falasse comigo direto: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Naquela noite, eu entendi: não é minha função fazer justiça. Não é minha função provar nada para ninguém. A minha função era continuar de pé. Porque no tempo certo, Deus ia mostrar tudo. E Ele mostrou. Mas antes de Ele mostrar, eu tive que passar pelo deserto mais seco da minha vida. E é sobre esse deserto que eu vou te contar agora. Eu sempre achei que tinha fé suficiente para aguentar qualquer coisa. Sempre fui daquelas que dizia: Deus está comigo, eu vou suportar. Mas, meu Deus, tem hora que o coração da gente cansa. Tem hora que o corpo levanta, mas a alma já não tem mais força nem para tentar sorrir. Eu me vi assim. Num vazio que ninguém conseguia enxergar. A casa cheia, os filhos crescidos, netos. Correndo para lá e para cá nos domingos. Mas dentro de mim, era como se tivesse tudo escuro. Comecei a adoecer. Primeiro foi a pressão, que não controlava mais. Depois vieram as dores nas costas, nas pernas. E o médico dizia: é tensão, Dona Lourdes. É emocional. Emotional. Mas ninguém perguntava o que estava doendo em mim. Porque a dor que não sangra, ninguém respeita. Eu me arrastava pela casa. Fazia tudo no automático. Acordava, preparava o café, punha a mesa, arrumava a casa, lavava a roupa. Mas eu já não vivia. Eu só existia. Teve um dia, e eu lembro como se fosse agora, que eu parei no meio da cozinha, com a toalha de mesa nas mãos, e falei bem baixinho: Senhor, se o Senhor me ama, me leva. Eu não tô pedindo mais nada. Só me leva. Eu não quero mais viver assim. Eu falei aquilo chorando tanto que mal conseguia respirar. Foi o fundo do poço. Porque quando você pede para ir embora da vida, não é porque quer morrer. É porque você já não sabe mais como viver. Eu me sentia invisível. Não pela sociedade, mas pelas pessoas que eu mais amava. E isso destrói. Porque você cuida. Você ama, você se doa, e o que volta para você? Silêncio. Frígia. Acusações. Ou pior, indiferença. Eu ouvia os risos vindo da sala, via meus netos brincando, e tentava sorrir. Mas por dentro eu dizia: por que ninguém me vê? Que ninguém pergunta se eu tô bem. E o Agenor? Ele já nem dormia mais no mesmo quarto. Dizia que eu reclamava demais. Que eu era amarga. Mas ele nunca quis saber por que eu chorava tanto à noite. Nunca perguntou. Só virou as costas. Como se eu fosse um peso que ele arrastava há décadas. E eu fui me calando. Me recolhendo. Me apagando. Até que chegou um dia, em que eu não levantei. Literalmente. Meu corpo não reagia. A cabeça girava, o coração disparava, e eu não consegui sair da cama. Minha neta mais velha que me encontrou assim. Assustada. Chorando. Foram parar no hospital. Exames. Pressão altíssima. Diagnóstico: princípio de AVC. Mas sabe o que doeu? Mês? Não foi o hospital. Não foi o medo. Foi ouvir meu filho dizendo no corredor: minha mãe é dramática demais, tudo isso é porque ela quer atenção. Aquilo foi uma punhalada no meu peito. E ali, deitada, cheia de fios no braço, sozinha numa maca fria, eu fiz uma oração silenciosa: Senhor, eu não tenho mais nada. Mas eu entrego tudo. Se ainda tiver algo para mim, me mostra. Mas se não tiver, me recolhe em paz. E foi naquela madrugada que algo sobrenatural aconteceu. Algo que eu jamais vou esquecer. Asterisco. Aquela madrugada no hospital foi um divisor de águas na minha vida. Não tinha ninguém no quarto. Só eu, Deus, e o som do monitor cardíaco marcando o ritmo do meu coração cansado. Fiquei olhando pro teto branco, ouvindo os sons dos outros quartos, sentindo a friagem do lençol, e com o peito apertado de tanta solidão. Eu não chorava mais. Não tinha mais lágrimas. Era como se eu já tivesse chorado tudo que existia em mim. Como se minha alma estivesse seca. Mas foi nesse silêncio profundo, nesse momento onde nada fazia sentido, que eu senti algo diferente. Não ouvi voz. Não vi luz. Mas senti uma presença. Senti como se alguém colocasse a mão no meu ombro, bem devagar. E eu, sem entender por quê, comecei a sussurrar o versículo:
de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Foi automático. As palavras saíram da minha boca sem que eu pensasse. E naquele momento, eu percebi que Deus não me havia abandonado. Ele só estava em silêncio. Mas ele estava lá, assistindo tudo. Guardando cada lágrima. Esperando a hora certa de agir. De repente, me veio à mente cada cena que eu engoli calada. As palavras duras do Agenor. Os julgamentos dos meus filhos. A frieza nos dias de Natal. A solidão nos aniversários. Tudo desfilou diante de mim como um filme. E, pela primeira vez, eu não senti só dor. Eu senti indignação santa. Eu me dei conta. Eu não merecia aquilo. Não era orgulho. Era verdade. Eu tinha me anulado por amor. Tinha aguentado tudo por causa da família. Tinha silenciado por respeito, por temor a Deus, por esperança de mudança. Mas eu não podia mais me calar. Ali, sozinha, deitada, com o soro pingando no braço. Eu olhei pro teto e falei em voz baixa: Senhor, eu não quero mais só sobreviver. Eu quero viver. E se for para viver, me dá a direção. Mas se não for da tua vontade, pode me recolher. Foi uma oração sincera. Sem floreio. Sem poesia. Só alma nua. Na manhã seguinte, a enfermeira entrou no quarto com um bilhete na mão. Foi deixado para a senhora lá na recepção. Parece coisa antiga, ela disse. Era um papel amarelado. Letra tremida. Sem remetente. Quando eu abri, quase caí da cama. Tava escrito só isso: Deus viu o que fizeram com você. E ele não esqueceu. Espere em mim. Eu não sei quem deixou aquilo. Não sei se foi alguém da equipe, da igreja, de algum parente. Mas naquele instante, eu tive a certeza, era Deus respondendo minha oração. Porque só eu e Deus sabíamos as palavras que eu tinha sussurrado naquela madrugada. Ninguém mais. E a partir daquele bilhete, algo despertou em mim. Uma força que eu nem sabia que ainda existia. E foi aí que tudo começou a mudar. Aquele bilhete ficou comigo como se fosse uma carta assinada pelas mãos de Deus. Eu li e reli tantas vezes, que a letra já estava começando a se apagar. Deus viu o que fizeram com você, e ele não esqueceu. Espere em mim. Simples. Direto. Profundo. Aquelas palavras me reergueram. Não foi como mágica. Eu não levantei da cama dançando. Mas meu espírito, que estava dobrado, torto, quase apagado, se endireitou. No dia seguinte, pedi para ir para casa. O médico quis me segurar mais um pouco, mas eu olhei firme nos olhos dele e disse: Eu tô pronta. Mas não para voltar para a mesma vida. Eu vou mudar tudo. Ele sorriu, achando que era coisa de paciente emotiva. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Quando entrei pela porta de casa, com a sacolinha do hospital na mão, vi o Agenor sentado na sala, vendo televisão. Nem se levantou. Disse só: Já voltou? Achei que ia ficar mais tempo deitada. E ali, ali eu entendi, ele nunca ia mudar. Não por falta de chance, mas porque ele não via nada de errado no que fazia. E foi ali, naquele segundo, que eu fiz minha escolha. Eu não ia mais mendigar atenção. Nem amor, nem respeito. Comecei a tomar decisões pequenas, mas corajosas. Parei de servir café para ele na cama. Parei de antecipar vontades. Parei de dizer: tá tudo bem, quando não tava. No domingo, quando ele quis que eu preparasse almoço para todo mundo, eu disse: hoje não. To descansando. Se quiser, pode pedir comida. Ele me olhou, como se eu tivesse cometido um crime. Mas eu só estava me colocando em primeiro lugar pela primeira vez. Foi um escândalo. Me chamaram de grossa, de insensível, de velha rebelde. Mas sabe o que eu senti no coração? Liberdade. Porque, pela primeira vez em décadas, eu estava me escutando. Estava cuidando de mim. Estava dando espaço para que Deus me renovasse por dentro. Comecei a caminhar sozinha pela manhã. Levei minha Bíblia pro banco da praça e li ali, em silêncio, ouvindo os passarinhos. Fui ao culto da noite, coisa que fazia anos que não conseguia ir, porque a Genor achava besteira de mulher sozinha. Mas eu fui. Sozinha. De cabeça erguida. E naquela noite, o pastor leu um versículo que me fez arrepiar. Livro aberto: os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Salmo 2, 6, 5. Eu desabei. Era como se Deus estivesse dizendo: filha, agora é o tempo da colheita. E a colheita começou. Não em riquezas, nem em flores, mas em paz. Pela primeira vez, eu sentia paz ao acordar. Paz para olhar no espelho. Paz para deitar à noite e não me sentir um fardo. Os filhos começaram a perceber. No começo, com estranhamento. Depois, com curiosidade. E por fim, com respeito. Meu filho mais velho, o mesmo que disse que eu era dramática, um dia me chamou de lado e perguntou: Mãe, a senhora tá diferente. Que foi que aconteceu? Eu sorri e respondi: Foi Deus, meu filho. Ele me viu. E ele não esqueceu.
E, ali, ele chorou. E pela primeira vez, me abraçou como quem reconhece o valor de quem esteve ali o tempo todo. Eu não precisei gritar, nem me justificar. A justiça de Deus falou por mim, hoje, quando eu olho para trás. Quando eu penso na mulher que eu era. Na Lourdes que se calava, que vivia pelos outros, que aceitava tudo calada. Eu sinto compaixão. Não vergonha. Não. Raiva. Compaixão. Porque aquela Lourdes deu o melhor que podia. Ela amou com tudo que tinha. Ela aguentou por amor. Ela sobreviveu mesmo quando o mundo dizia que ela não tinha valor. Mas agora. Agora eu sou outra. Sou uma mulher que entendeu que ser mansa não é ser boba. Que perdoar não é continuar sendo ferida. Que ter fé não é aceitar abuso em nome da paz. Hoje, eu caminho diferente. Mais leve. Mais firme. Agenor continua sendo o mesmo homem distante e frio. Mas eu mudei. E quando a gente muda por dentro, tudo ao redor precisa se reposicionar. Eu não deixei de ser esposa. Nem mãe. Nem avó. Mas eu deixei de ser tapete. Agora, eu sou mulher de Deus. Que ora, que ama, mas que também se respeita. E se você tá ouvindo isso agora, chorando aí do outro lado da tela. Se você sente que essa história podia ser a sua, não desista. Deus viu o que fizeram com você. Ele viu cada injustiça, cada palavra dura, cada desprezo. E ele não esqueceu. A justiça dele vem. Às vezes, demora. Mas ela chega. E agora, se você me permite, eu queria orar com você. Do fundo do coração. De mulher para mulher. De alma para alma, pessoa com as mãos postas com tom de pele médio claro. Oração final. Senhor, hoje eu oro por essa mulher que está me ouvindo. Essa filha tua que tem chorado em silêncio, carregando pesos que ninguém vê. Ela tem sido forte por tanto tempo, Senhor. Mas agora, ela precisa de consolo. Ela precisa sentir que não está sozinha. Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa. Toca esse coração cansado. Restaurante Alegria dessa alma abatida. Lembra ela que o Senhor viu cada lágrima, cada abandono, cada injustiça. Derrama agora tua paz, tua presença, tua mão poderosa. Renova, Senhor. Fortalece. Abraça. Que ela sinta agora o teu amor cobrindo cada espaço ferido. E que ela entenda. Ela não é esquecida. Ela não é invisível. Ela é amada. Ela é vista. Ela é protegida pelo Deus que não falha. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já começou a fazer na vida dessa mulher. Em nome de Jesus, amém. E agora, minha irmã, se essa oração falou com você, comenta aqui embaixo, Deus me viu. Só isso. Não precisa se explicar. Esse simples comentário vai ser como um grito de fé, um ato de coragem, um sinal de que você decidiu viver de novo. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Não deixe que mais uma alma se cale na dor. Porque Deus ainda fala. E Ele tá usando histórias como essa para curar mulheres. Como você. Obrigada por ter me ouvido com o coração.